É possível que na idade madura você já não se sinta tão bem quanto na sua juventude, lá nos seus 25, 30 anos. Pode ser até que de repente a gente se sinta um pouco incomodada, incompreendida e não acolhida por nós mesmas. Vocês sabem que eu tenho 2 filhas e eu sempre tive o mesmo ânimo que elas. E depois, com a menopausa, com a idade madura, isso foi mudando dentro de mim. E aí eu faço uma comparação para as minhas filhas compreenderem que é mais ou menos assim. A gente tira um carro zerinho da concessionária e aí a gente vai usar esse carro e tudo nele é novo e perfeito. Todos os acessórios daquele carro funcionam, ele está limpo, ele está cheiroso, ele é muito bom de aceleração, de motor, de câmbio, tudo funciona perfeitamente bem. Só que quando a gente entra na idade madura, os sinais do cansaço começam a aparecer. É como se esse mesmo carro, depois de tantos 1000 quilômetros rodados, precisasse de uma revisão, precisasse de cuidado, precisasse de alguns consertos e adaptações para poder continuar rodando por aí. A gente é mais ou menos do mesmo jeito, não é mesmo? Então eu trouxe hoje para vocês algumas coisas que nós fazemos sem perceber quando nós entramos na idade madura e que não nos favorece. Muito pelo contrário, nos prejudica e afasta as pessoas que nós amamos de nós. Na idade madura, nós já vivemos muitas coisas e já temos uma certa sabedoria de vida. Nas nossas conversas com as pessoas mais jovens, é normal e natural a gente querer partilhar aquela sabedoria de vida que nós conseguimos. Muitas vezes com os nossos erros, muitas vezes com as nossas dores. É normal isso, mas nós não podemos nos colocar num lugar da pessoa que sabe tudo. Isso é prejudicial para a gente. Sabe quando nós vamos num diálogo e a gente não consegue conversar? Porque a outra pessoa, ela sabe tudo, ela viu tudo, ela viveu tudo. E aí a gente faz o quê? A gente fica quieto e a gente se afasta dessa pessoa, porque não é gostoso estar na presença dela. Então, com a sabedoria da vida e com o desejo da partilha, precisamos cuidar de nós, para que a gente não tome esse lugar, o lugar do sabe tudo. Segundo ponto, eu não sei se você já encontrou pessoas dessa maneira. Você começa a partilhar uma experiência sua, seja de amor ou de dor, e sempre ela minimiza as suas experiências. E sempre ela se coloca acima daquelas experiências que você tem. Isso é muito ruim num diálogo, não é verdade? Eu conheço certas pessoas que por conta da maturidade entraram por aquele caminho de querer, inclusive, ter mais doenças, ter mais problemas, ter mais crise financeira. Em nenhuma realidade que você leva até elas existe o acolhimento. Muito pelo contrário, existe o fato dessa pessoa minimizar os seus sentimentos, minimizar as suas experiências. E isso não é agradável. Então precisamos nos cuidar para não fazer isso com as experiências alheias. Terceiro tópico, não se eleja, por favor, por conta da idade madura, o reclamão da conversa. Sabe aquela pessoa que de tudo ela reclama? Se tá calor, ela reclama, se tá frio, ela reclama, da crise financeira, ela reclama, de tudo ela reclama. Minha gente, uma pessoa reclamona afasta as pessoas. Nós sabemos que é muito bom estar do lado de pessoas que transmitem uma energia positiva. E a energia da reclamação faz muito mal pra gente. A energia da reclamação nos afunda. É a negatividade pura e simples. A reclamação é um dos mais baixos níveis de frequência humana. Então nós precisamos cuidar de não reclamar. E quando aparecer alguma situação desagradável, tirar dela uma lição positiva para a vida. Se a gente olhar a vida com esses olhos e fazer esse tipo de partilha, com certeza
vamos ser uma pessoa muito mais agradável, não só para os outros, mas também para nós mesmos. A maturidade também, por conta das experiências, nos trazem a capacidade da observação. Nós nos tornamos pessoas mais observadoras e nós precisamos nos cuidar para que essa observação não nos leve ao julgamento e à crítica. Não sei também se já não aconteceu em passar pelo seu caminho aquela pessoa na idade madura que critica os outros. Critica os mais novos, critica os mais velhos, criticam as escolhas, criticam as experiências, critica o modo de linguagem, critica e critica. Quando nós nos tornamos uma pessoa muito crítica com os outros, isso se volta para nós. E aí nós também temos um alto nível de crítica com nós mesmos. Daqui a pouquinho, nós não estamos mais suportando sermos o ser humano que somos. Isso não faz bem para a nossa vida, isso não faz bem para a nossa mente, isso não faz bem para o nosso coração. Então, nada de criticar os outros. Cada um está num momento nessa jornada chamada vida. Cada um escolhe o seu caminho nessa grande jornada chamada vida. E a gente tem que respeitar o caminho dos outros, porque a bagagem de vida, cada um tem a sua. Cada um veio de um lugar, cada um veio de uma família, cada um tem uma história e isso precisa ser respeitado. Eu sempre gosto de pensar que cada um está fazendo o melhor com aquilo que tem e aquilo que é. A idade madura, às vezes, nos faz recorrer à tentação de sermos orgulhosos. Orgulhosos e não pedirmos ajuda. Por duas razões, recusamos de pedir ajuda. Uma é o próprio orgulho e a segunda é o medo de ser um peso para as pessoas que estão em torno de nós. Nós não queremos sermos pesados, visto que já estamos na idade madura e vamos caminhando, se Deus quiser, por uma velhice. Então nós temos medo de pesar para aqueles que amamos. Mas nós temos que pensar o seguinte, nós podemos fazer o exercício de pedir a ajuda. Se vamos ser ajudados ou não, aí é da outra pessoa, é daquela pessoa que você pediu ajuda. Se caso formos ajudados, maravilhoso. E se caso não formos ajudados, está tudo bem também. Dessa maneira, o relacionamento fica mais leve e nós podemos nos colocar ali no papel de ser humano, de que não sabe tudo e não consegue tudo e que muitas vezes precisa sim de ajuda, até para as coisas mais simples da vida. Eu acho que não é o caso por aqui, mas eu já vi algumas pessoas que exigem respeito pelo simples fato de estarem entrando na idade madura, que entendem que porque têm uma idade mais avançada, merecem respeito por terem vivido muito. O respeito é algo que se conquista. E se conquista não é exigindo, não é com palavras, são as atitudes que vão construindo um processo de respeito nos nossos relacionamentos. É quando nós fazemos aquilo que falamos, aí sim começamos a ser uma pessoa respeitada. Se todo relacionamento está numa via de mão dupla, para eu ter respeito, para eu ser respeitada, eu preciso oferecer respeito. Então, vem de nós, que já estamos numa idade madura, respeitar as pessoas no nosso entorno, para depois sim exigirmos sermos respeitados. E é uma consequência natural. A gente não precisa se preocupar com isso quando estamos cumprindo o nosso papel. Com a idade madura, nós temos que viver no presente. Minha gente, eu não vou convidar você a esquecer do passado. Não, não é isso. Mas também não seja nós aquela pessoa que diz assim: no meu tempo, lá, 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 lá. No meu tempo, lá, 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 lá. Salvo uma conversa saudosista ou uma conversa para se agregar conhecimento das experiências que já se passaram, pare de fazer referências do passado, porque o passado já passou. Você já ouviu falar que águas passadas não movem um moinho? É assim a nossa vida. O que passou, passou. Agora, no momento presente,
Nós recolhemos toda a experiência do passado, mas vivemos no hoje. E não se esqueça que o momento presente é a única coisa que você tem. O passado já foi, o futuro é incerto. O que você tem? O presente. É por isso que ele se chama presente. Então esteja você na idade madura ou na melhor idade, no presente, no agora. Isso vai fazer você se sentir muito melhor enquanto ser humano, aproveitando o dia. Uma outra tentação da idade madura, principalmente para as mulheres que chegam na menopausa, é já não quererem se cuidar tanto como faziam antigamente. Vamos parar com isso, minhas amigas, porque afinal de contas, tudo o que fazemos para nós faz parte do autocuidado. Então nós sim, se podemos, temos que fazer a nossa manicure, temos que deixar o nosso cabelo penteadinho, temos que estarmos com uma roupinha um pouquinho melhor. Se nós podemos, não vamos ficar usando roupas rasgadas ou roupas manchadas. Normalmente, minha gente, aquela vaidade positiva acaba diminuindo quando nós entramos na idade madura, mas nós não podemos correr o risco de nos relaxar, de nos desleixar. Você já viu aquelas senhorinhas lá na melhor idade, com 80 e tralalá, tudo arrumadinha, bonitinha, com o cabelinho feitinho, com as unhas feitas? Que coisa mais linda, é gostoso ficar perto. Porque aquilo que é cuidado já tem uma energia diferente. Quando nós cuidamos de nós, existe uma energia diferente em nós. Compre roupas com cores que te favoreçam, coloque um chinelinho limpinho no pé, esteja sempre arrumadinha. Não precisa ter luxo, precisa ter o asseio e o carinho de ser a melhor pessoa que você consegue ser hoje com as condições que você tem. E por último, uma coisa que vai acontecendo com a gente é que com a idade madura, nós começamos a refletir sobre a vida. Nós começamos a refletir sobre a nossa história, sobre tudo que vivemos. E às vezes, por conta de muitas decepções, nós começamos um processo de isolamento. Nós acabamos nos isolando das pessoas porque nos feriram, e isso às vezes é necessário, como nós já conversamos aqui em outros vídeos. Mas nós temos que entender que a nossa vida precisa de propósito, independente de qualquer coisa. Nós precisamos ter um propósito para viver. Nós precisamos acordar de manhã e o primeiro pensamento da gente é ter uma motivação para levantar da cama e se colocar a caminho por conta daquela motivação. É encontrar um para que viver. E às vezes pode ser um para quem viver. Não importa, você tem que ter um propósito que faça você sair de si mesma para ir ao encontro de outra pessoa, para ir ao encontro de uma outra realidade. Isso de sair de si é aquilo que engrandece a alma humana e que dá sentido para a vida. Ainda mais para nós agora que estamos entrando na maturidade. Isso é fantástico, a gente poder descobrir para que veio nessa terra e fazer o melhor que a gente pode a cada dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado. E se você gostou, eu já peço o seu like. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique à vontade nesse nosso espaço de conversa. Aqui falamos sobre tudo da vida. E eu quero pedir a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para fazer o canal crescer. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está entrando na idade madura e precisa aí tomar consciência da fase maravilhosa que pode viver. Nós vamos sempre conversando. Até mais!